Hoje queremos compartilhar a palavra que nos ajuda a distinguir, a discernir quais são os verdadeiros e os falsos sacerdotes. Em primeiro lugar, o grande sumo sacerdote é Jesus. Jesus é o padrão e o modelo de tudo que é perfeito, de tudo que é bom. E o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, nos apresenta Jesus como grande sumo sacerdote, com várias vantagens sobre os sacerdotes no Antigo Testamento, porque ele não tinha que apresentar sacrifícios para os seus pecados, como aqueles outros. Ele viveu sem pecado algum, mas ele apresentou a si mesmo como oferta viva, enviada por Deus para perdoar os nossos pecados. Ele é o sumo sacerdote e é o sacrifício, é a oferta. Deus nos ofertou Jesus. Deus nos amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, o sumo sacerdote. Jesus, o sacrifício, a oferta. Por isso ele fez de uma vez para sempre. Não há necessidade de repetir, de ficar eternamente sacrificando animais. Ele é o Cordeiro Pascal que tira o pecado de todo mundo que crê e se arrepende. Em segundo lugar, o sumo sacerdote, ou os sacerdotes em geral, lá mesmo em Israel, eles tinham um propósito, uma finalidade muito útil, muito necessária, muito boa, conforme se lê no livro de Números, no capítulo 6, nos versículos 22 a 27. A bênção sacerdotal. Os sacerdotes foram criados para abençoar o povo, para serem bênçãos para o povo. Essa é a ideia que continua. Quem é sacerdote abençoa, porque é abençoado por Deus e usado por Deus para abençoar. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-ei: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Que coisa clara! É Deus quem abençoa. E Deus abençoava através de Arão, de seus filhos, da tribo sacerdotal, como Deus abençoou através de Moisés, através de todos os profetas, de todos os verdadeiros pastores, de todos os verdadeiros servos de Deus. Deus sempre usa como instrumentos de bênção. Mas a bênção sacerdotal é pedir a bênção de Deus. Eu abençoo alguém pedindo: o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor esteja sempre resplandecendo o seu rosto sobre ti. É isso que a gente faz para abençoar, ser instrumento de Deus para abençoar os outros. Em terceiro lugar, nós verificamos que, infelizmente, tanto os profetas, como entre os pastores, como entre os mestres, como também entre os profetas, foram aparecendo os falsos, os criados por Deus segundo o plano, o projeto de Deus é sempre bom, é sempre para abençoar o povo, é sempre instrumento, vaso de bênção para os outros.
Os falsos sempre prejudicam, sempre atrapalham. Também foi assim com os sacerdotes. E Jesus preveniu os seus discípulos e os 3 primeiros evangelistas, o evangelista Mateus, o evangelista Marcos e o evangelista Lucas, citam o que Jesus disse aos seus discípulos, prevenindo-os. Por exemplo, em Mateus 16, 21, Jesus disse: olha, está chegando próximo da data, da ocasião de eu ir para Jerusalém, voltar para Jerusalém. E lá eu serei perseguido, serei maltratado, vão inclusive me matar. E quem vai fazer isto? Os principais, entre os anciãos, entre os sacerdotes, entre os levitas, entre as autoridades religiosas. Eles é que vão fazer isso comigo. E Deus vai deixar porque isso é necessário que assim aconteça. Deus não atendeu Jesus ao pedido: Pai, se possível, passa de mim este cálice, essa morte na cruz, porque Deus sabia que era necessário, mesmo que a gente não entenda, mas Jesus entendeu e foi até a morte, morte de cruz, para nos salvar, para nos perdoar os pecados. Jesus, o nosso grande, supremo, sumo sacerdote, ele sofreu o que sofreu no nosso lugar, para nos dar, para nos garantir a salvação eterna. Lembremos disto. E se nós formos sacerdotes, como diz Pedro, como raça eleita, como povo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, todos nós podemos desenvolver as funções sacerdotais, intercedendo pelos outros, sendo bênçãos uns para os outros, levando as cargas uns dos outros. Amém?